Conselho da Justiça Federal liberou mais um lote de pagamentos de RPVs, requisições de pequeno valor, que são os atrasados até 60 salários mínimos. E pode ver que na própria notícia do site da Justiça Federal, em primeiro colocado vem revisões de aposentadorias. Mas aí, você que está aguardando a revisão da vida toda se pergunta: professor, mas como é possível a Justiça Federal estar liberando pagamentos de revisões de aposentadoria? Pois é, principalmente revisões de fato e outras, que eu vou falar aqui para você. Então, se você está esperando a revisão da vida toda, já saiba que revisão de fato é diferente de revisão da vida toda. E eu estou vendo aqui nos comentários, o pessoal está falando, olha, a revisão da vida toda está travada lá no STF, então agora a gente vai para cima, a gente vai processar o INSS, a gente vai buscar cada real que o aposentado merece com essas outras revisões. Então tem muita gente já recebendo o reajuste e lotes de pagamento de atrasados dessas outras revisões de aposentadoria. Então vamos lá. Primeiro passo que você precisa saber é que é diferente de revisão da vida toda. Então isso tem um lado bom. Por quê? Se você já entrou ou não entrou com revisão da vida toda, deixa lá, né? Deixa lá. E se você quiser, você pode entrar em contato no WhatsApp para pedir uma análise completa de revisões de aposentadoria com a revisão de fato, com a revisão do direito adquirido. E eu vou deixar uma condição diferenciada, preparada para a primeira semana de junho de 2025, tá? Então, a gente já vai incluir todas as revisões em um só serviço de análise. Você contrata só uma vez e já tem direito a receber um mapa completo de todas as revisões de aposentadoria. Já vamos incluir os cálculos e vamos também agendar a nossa consulta por videochamada para a gente bater um papo, para você tirar as dúvidas e para extrairmos todos os detalhes, tá bom? Então, primeira semana de junho está liberada, uma condição diferenciada, pede para falar com a Bárbara, tá bom? Vamos lá. Mesmo que você não queira me contratar ou ainda quer saber mais, você já viu que revisão de fato é diferente de revisão da vida toda. Ok, revisão da vida toda é uma revisão fundamentada em uma tese jurídica. A tese do tema 999 do STJ e do tema 1102 do STF. E aí tá travado lá no STF, eu tô fazendo vídeo praticamente todos os dias, vocês já estão acompanhando. Então, são coisas diferentes. Para a revisão de fato, olha que ponto positivo, nós não precisamos esperar o STF. Inclusive, tem acontecido alguns casos de concessão na via administrativa, desde que você faça o pedido certo. E eu trouxe um artigo aqui muito interessante, e eu já quero te salientar que se você fizer um pedido errado, você vai queimar um cartucho muito importante. Você já vai gastar, vai queimar a largada. Você vai... mas depois eu procuro. Eu vou tentar sozinho, depois eu procuro advogado. Você vai queimar um cartucho muito importante que às vezes a gente já ia conseguir conceder na via administrativa, tá, pessoal? Então, presta atenção nisso aqui. Primeiro ponto, revisão de fato é uma das teses revisionais mais relevantes e promissoras no direito previdenciário, por permitir a correção de erros materiais e omissões administrativas cometidas pelo INSS no momento da concessão do benefício. Ela, então, é diferente, né? Sua fundamentação é feita em cima de provas existentes e não em cima de uma tese jurídica como a revisão da vida toda. Dessa forma, então, não depende de uma tese jurídica complexa, nem depende de mudança na lei, tá? Por isso que chama revisão de fato. Por quê? Vamos buscar fatos da sua aposentadoria que não foram considerados corretamente pelo INSS ou no CNIS, o extrato previdenciário, CNIS. Por exemplo, é fato que eu trabalhei em tal empresa de 90 a 97. E aí tá lá, sem data de saída, o INSS ignorou todos esses períodos. Só um exemplo. É fato que eu trabalhei no sítio do meu pai dos 12 aos 18 anos, mas
no meu CNI só tem meus vínculos de 18 anos em diante. É possível buscar esse tempo rural, porque é fato que você trabalhou, e aí a gente tem alguns meios de prova para poder fundamentar o seu pedido no INSS ou na via judicial. Ah, é fato que eu trabalhei exposto a periculosidade ou insalubridade, o INSS não reconheceu da forma correta? Opa, mais um fundamento para uma revisão. E qual que é a outra grande diferença que você precisa saber? Pessoal, para aumentar o seu benefício, nós podemos atacar a base de cálculo, que é a tese da revisão da vida toda, incluir as contribuições anteriores, o 94, para aumentar a sua base de cálculo. Agora, na revisão de fato, a gente pode atacar outras frentes também, como esses exemplos que eu te dei, reconhecendo períodos que não estão reconhecidos da forma correta no INSS ou no CNIS, e enquadrando você em uma regra mais vantajosa, até mesmo em uma possível revisão do direito adquirido. Então, você vê que a gente tem elementos para a gente trabalhar, né? Nesse exemplo que eu te dei. Ah, eu tenho um vínculo de 90 até 95. Aí tem gente que vai se perguntar, ué, mas se o STF não está considerando as contribuições anteriores a 94, então por que eu vou lutar para reconhecer esse vínculo dos anos 90, anos 80, enfim? Pessoal, porque como eu disse, a gente pode aumentar a sua aposentadoria aumentando a base de cálculo, o valor propriamente dito, e a gente pode aumentar a sua aposentadoria aumentando o seu tempo de contribuição para enquadrar você em uma regra mais vantajosa, inclusive com a revisão do direito adquirido, se for o caso. Vocês estão entendendo? Então a gente tem duas principais formas de aumentar o seu benefício, com base na sua base de cálculo, né, que a revisão da vida toda está atacando essa frente. Nós temos outras revisões para aumentar a base de cálculo e a revisão de fato que pode aumentar o seu tempo de contribuição para daí enquadrar você em uma regra melhor que o INSS já deveria ter considerado, né, ter concedido antes. Então, você já entendeu que é diferente da revisão da vida toda. A revisão de fato pode se basear em vínculos empregatícios omitidos, salários de contribuição subestimados, né, considerados a menor, tempo rural desconsiderado, tempo militar, escola técnica, menor aprendiz, tempo especial não computado, erros materiais no CNIS ou nos PPPs. Não é porque a empresa te deu PPP que ele está correto. Isso eu tenho que te levar informação. Eu tenho que te levar informação. Grande parte das pessoas que têm direito à revisão da vida toda também tem direito à revisão de fato. Na verdade, revisão de fato são mais pessoas que têm direito ainda. E o ponto positivo é que não tem como ficar alegando rombo da Previdência, números do INSS, nem nada. Por quê? Porque não depende do STF. Entende? Em alguns casos, no escritório, nós conseguimos até mesmo na via administrativa, fundamentando bem o pedido. Em outros casos, foi preciso entrar na via judicial. E aí você está vendo os lotes de pagamento do Conselho da Justiça Federal sendo liberados todos os meses, né? Então, por que está liberando pagamento para aposentado do INSS? Porque tem pagamento de revisões de aposentadoria, tem outros benefícios, né? Tem auxílio-doença e tudo mais. Mas o que você precisa também saber é que a Instrução Normativa INSS 128 de 2022 também regulamenta os procedimentos administrativos de revisão, inclusive aqueles relacionados à retificação de dados cadastrais, né, retificando o seu CNIS e reconhecimento de períodos não computados. Então veja que a revisão de fato é muito mais ampla. São muitas hipóteses que podem ser enquadradas na revisão de fato. Ela é plenamente possível, mesmo depois do decurso do prazo para recurso administrativo, desde que se trate de erro material, conforme artigo 114 da Lei 8.213, que admite revisão a qualquer tempo para correção de inexatidões, né, para corrigir um erro material. Então, para pedir revisão de fato, como é que você pode fazer? Você vai precisar reunir os documentos da época, né, ou podemos ir atrás de prova emprestada.
podemos ir atrás de testemunha, tem muita coisa para a gente trabalhar. Por exemplo, no escritório, assim que você confirma a contratação, a gente já vai agendar a nossa consulta por videochamada ou presencialmente na Avenida Paulista, e aí a gente vai fazer essa entrevista, você vai colocar para fora o que está te afligindo, algum período que você acha que está errado perante o INSS, e a gente também, com o nosso olhar técnico, a gente já vai bater o olho no CNIS e nós também já vamos identificando esses erros. Então a gente faz realmente já um apanhado geral para corrigir todos os erros da sua aposentadoria. Então, carteira de trabalho, se você tiver, vai ser bom. Pode ser a carteira de trabalho digital, mas geralmente a física ela é mais exata, tá? Se você tiver ainda, ou se não tiver, a gente pode buscar em outros sistemas também. Contra-cheques, carnê de contribuição, PPPs, perfil profissiográfico previdenciário, certidões de tempo de contribuição, entre outros. Como eu disse, o leque é muito amplo, então as provas nós vamos definindo depois da nossa entrevista, seja por videochamada, seja presencial na Avenida Paulista. Um ponto fundamental é apresentar cópia do processo administrativo. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Essa cópia você consegue pedir dentro do site ou aplicativo do Meu INSS. Então você não precisa sair de casa, não precisa ligar no 135, não precisa passar por essa humilhação de tentar ser atendido pelo INSS, tá? Então, essa cópia do processo administrativo vai permitir tanto nós, advogados, como também mostrar para o juiz o que já foi considerado e o que não foi considerado. Porque dependendo, quando você já tinha apresentado um determinado documento e o INSS não considerou, isso pode permitir a gente entrar até mesmo diretamente na via judicial, ou dependendo do caso, a gente primeiro precisa apresentar um documento para o INSS na via administrativa, e às vezes a gente já tem um resultado positivo, ou tendo uma negativa, ou começou a demorar muito no INSS, a gente já vai, seja para mandado de segurança, a gente já entra com ação também na via judicial. Outro ponto relevante, destacando que a revisão de fato pode beneficiar não apenas aposentadorias, mas também pensão por morte, auxílio-doença, auxílios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, ou demais benefícios. Então, olha só como o leque é muito mais amplo. Então, por isso que nós e outros escritórios têm se destacado justamente nessas revisões de aposentadoria. Bom, temos decisões favoráveis em diversos tribunais regionais federais. Se vocês quiserem, eu posso trazer com a tela do computador, vou trazendo decisões aí. Tem gente que acha meio chato, acha chato ficar lendo decisão judicial, embora eu sempre traga a explicação do juridiquês, mas tem gente que gosta de ver a sentença, gosta de ver a decisão, até para saber o que o juiz está considerando. Então, eu tento agradar todo mundo aqui, tá, pessoal? Faço vídeos no formato de bate-papo, mas também faço vídeos mostrando a tela, mostrando a sentença, o acórdão, tá bom? E eu vou continuar assim, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, outra pergunta que já estão fazendo aqui, se o segurado que entrou com revisão da vida toda pode entrar com revisão de fato. Pode sim, pessoal. A revisão da vida toda, você pode manter o seu atual advogado e você, se quiser, pode chamar no WhatsApp, para pedir a sua análise completa com essa condição especial que eu estou deixando para a primeira semana de junho, tá bom? E conforme a demanda, se vocês realmente pedirem bastante, gostarem do serviço e tudo mais, eu posso tentar prorrogar isso aí, só que a gente procura atender com qualidade, tá? Então eu abro vagas limitadas, pode ver que às vezes tem gente que entra em contato no WhatsApp e aí, às vezes assistiu o vídeo meses depois, aí já não estava valendo, tá? Então, assim que você assistir esse vídeo, entre em contato, eu vou deixar essa condição primeiramente para a primeira semana de junho, mas dependendo, eu posso prorrogar, tá bom? Mas eu procuro atender com qualidade, porque a gente faz a videochamada, pessoal? A gente não pega só os documentos e manda para o contador. Não, a gente faz uma entrevista, uma videochamada, a gente conversa. Pelo WhatsApp você sempre vai poder conversar com a gente também. Então, uma vez contratado, você vai fazer parte do time Nakamura e aí vai poder conversar com a gente, vai poder tirar dúvidas sempre que você quiser, tá bom? Muito bem.
Devido à natureza mais objetiva da revisão de fato, muitos segurados têm obtido êxito até mesmo em esfera administrativa, com auxílio de advogado, mas sem necessidade de entrar com ação judicial. Ou, se houver negativa pelo INSS, é plenamente viável ajuizar uma ação, tá bom? E se demorar muito, tem um mandado de segurança. Para entrar com pedido, né, como é que a gente monta o seu processo? Como é que a gente monta a petição inicial? Aí que está o papel do advogado nessa consulta por videochamada, nessa entrevista que a gente faz, tá? O pessoal está perguntando, né? Revisão de fato pode gerar direito a atrasados? Com certeza, pessoal. Respeitado o prazo quinquenal, né? O prazo de prescrição de 5 anos, né? Então os atrasados recebem da data da entrada do pedido até os últimos 5 anos, e mais as parcelas que se vencerem ao longo do processo administrativo ou judicial. Então dá direito sim, tanto ao reajuste como aos atrasados, tá bom? Aqui o artigo também aborda que os advogados previdenciaristas devem considerar essa tese como uma parte essencial da revisão estratégica dos benefícios concedidos, né? Então o próprio site aqui está falando, né, que advogados previdenciaristas podem e devem, né, estar atentos a isso. O que eu ensino aqui, pessoal? Sempre que a gente pega os documentos do cliente, por exemplo, procurou para revisão da vida toda, já vamos fazer essa análise completa. Por isso que eu coloco, né, mais de 15, 20 revisões, dependendo, eu coloco já tudo incluído no mesmo serviço, para você não ficar precisando pagar 2, 3, 10 vezes pelo mesmo serviço. Em um serviço a gente já faz toda a análise completa junto com o contador especialista, tá bom? E, em conclusão, a revisão de fato representa uma ferramenta legítima, segura e eficaz para que aposentados e demais beneficiários da Previdência Social possam alcançar o valor justo nos seus benefícios, né? Então, é um direito do cidadão que não deve ser ignorado, mas sim reivindicado com base em provas concretas e fundamentação jurídica sólida. E, em especial, depois desse escândalo de desconto indevido, escândalo de empréstimo consignado, escândalo da revisão da vida toda, muitos aposentados, né, estão contratando a gente ou outros advogados com sangue nos olhos, sabe? Com vontade mesmo, com vontade de tirar até o último real do INSS. Tudo de forma legítima, respeitando a lei, fundamentando, com provas, né? Então o INSS está garfando o aposentado todo dia. É empréstimo indevido, revisão da vida toda, RMC, entre outras questões. Chegou a hora de você também ir atrás dos seus direitos, né? Se quiser, inscreva-se aqui no canal para você continuar acompanhando mais conteúdo. Se quiser, então, primeira semana de junho eu estou deixando autorizado uma condição especial, ou já procura o seu advogado, sua confiança aí, que vai dar tudo certo na sua vida, tá bom? Vê se ele faz esse tipo de serviço também, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima. E vai deixando suas dúvidas para eu fazer mais lives sobre a revisão de fato, tá bom? Obrigado.